Olá pessoal, já faz tempo que eu não faço um vídeo, muito tempo mesmo. Estava resolvendo uns problemas familiares, uma tia centenária já, e foi desgastante, tomou muito tempo. Problemas de maus tratos, roubo, né? Então, mas já está tudo equalizado, graças a Deus. Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo tocando três assuntos. Eu vou falar sobre anjos, né? No judaísmo. Eu vou usar esta obra da Loyola, publicada em 5 volumes. Dicionário de Teologia, da Edições Loyola. Ela foi coordenada... o título é Dicionário de Teologia, Conceitos Fundamentais de Teologia Atual. Essa obra é de 1970. Ela foi completada em 71. Ela esteve como direção de Heinrich Fries, professor de Teologia Fundamental da Universidade de Munique, na Alemanha. E sobre anjos, eu vou começar aqui no volume 1, na página 108. Ele fala assim, os querubins e os serafins não são anjos no sentido originário da palavra. É por isso que no início não recebiam esse nome. No judaísmo tardio, porém, aparecem incluídos no grupo dos seres que hoje chamamos anjos. A fonte é Enoque Etíope, 61:10, 71:7. E com esta palavra podem ser designados, no sentido que hoje lhe damos, né? Habitualmente, os anjos são imaginados sob forma de homens, como demonstram claramente algumas aparições. Confira a designação homens, né? Aqui na obra. Por isso também sem asas. Os querubins e os serafins, ao contrário, são considerados como figuras mistas, em parte semelhantes a homens e em parte animais. Isso também é muito interessante. Aí vem um título, os anjos no judaísmo. Nas épocas persa, helenística e romana, teve lugar uma vasta evolução da angelologia, que aparece nos livros canônicos escritos nesse período, Jó, Daniel, Tobias. E ainda mais na chamada literatura apócrifa ou pseudepígrafa. Os católicos intitulam apócrifo e os protestantes pseudepígrafos, a qual pertencem os livros de Enoque, o livro dos Jubileus e a Apocalipse siríaca de Baruque, e etc. Este fato explica, em primeiro lugar, pela maior insistência com relação aos tempos anteriores, na transcendência de Deus, da qual surgiu o papel dos anjos como intermediários de Deus, entre Deus e o mundo. Por outra parte, o contato com o pensamento religioso dos povos pagãos, nos quais viviam os judeus, e a admissão por parte da religião legítima de concepções que levavam muito tempo vivas na mente do povo, favoreciam essa evolução. Os anjos vinham a ser chamados também filhos de Deus, no sentido de seres que lhes estão muito próximos, conforme Jó 1:6, 2:1, Daniel 3:92, Sabedoria 5:5, filhos do céu em Enoque Etíope 6:2 e outras obras. Santos em Jó 5:1, 15:15, né? Salmos 89, 6 e 8. Jubileus 17:11. Ou santos anjos, como Enoque Etíope 71:8, em seguida, em sequência.
Os anjos chamaram-se mais tarde, por causa de sua tarefa, de guardas, vigias, vigilantes, conforme Daniel 4:10, Jubileus 4:15 e Enoque Etíope 1:5. Lembrando aqui que o livro de Enoque, nessa parte que trata desses anjos, são o livro dos vigilantes, que é muito mais antigo que Daniel e Jubileus. É uma coisa que eu observo muito nas literaturas. Existe uma tendência de deixar Enoque sempre para trás, sendo que Enoque, nesse caso, merece liderança, que é no caso dos vigilantes, é o texto mais antigo. Ou por causa da sua natureza, espíritos, em Jubileus 15:31, Enoque Etíope 15:4, outra vez. Com todos os seres semelhantes a eles, vieram a ser chamados globalmente como espíritos, de modo que Deus veio a ser chamado Senhor dos Espíritos. Você vê na Septuaginta, números 16:22, 27:16, segundo Macabeus 2:24, e principalmente Enoque, que é a fonte desse termo, Enoque Etíope 37:2, 2 e 4, e outros, né? Eu não vou ler tudo, só pegar esses pontos interessantes. Na página 110, fala assim: para determinados anjos foram criados nomes, como Miguel, Daniel 10:13, 12:1, Enoque Etíope 9:1, 10:11 e 25. Olha que interessante. O livro dos vigilantes é mais antigo que Daniel. O livro de Enoque é a fonte dos nomes Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Mas sempre nas literaturas, os comentaristas não sei porque fazem questão de colocar Enoque como último. E isso interfere na percepção de quem lê. É interessante. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Aqui também acho que não vale a pena seguir muita coisa. Eu li até aqui só para pontuar essas questões do trabalho que é feito para deixar Enoque em segundo plano, sendo que ele é a fonte, no caso dos anjos. Até com relação, interessante, né, com relação aos adventistas do sétimo dia, das testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Sendo que no livro de Enoque, que é a fonte mais antiga que existe, que denomina Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, lá fala que são 4 arcanjos. Então, quer dizer que então Jesus seria um simples anjo, porque tem vários outros iguais a ele. E eles falam que só existe um arcanjo. Então por isso que eles têm muito medo da literatura enóquica. Até eu mostrei em um vídeo aqui para vocês uma enciclopédia da Ellen G. White, que ela praticamente ela afirma isso, né? Que a literatura enóquica, em outras palavras, né, derruba a intenção deles de colocar Jesus como arcanjo Miguel. Não nessas palavras, mas depois eu vou repassar essa passagem na enciclopédia da Ellen G. White. Então, se Jesus é um arcanjo, então tem mais 3 iguais a ele, né? Então, o livro de Enoque quebra isso. Agora eu vou falar também no volume 2, dessa mesma dicionário de teologia da Loyola. Vou tocar num assunto muito debatido hoje em dia, eu vejo muito na internet, muitos debates sobre isso. A questão da imortalidade da alma do homem, né? Eu vou pegar um trechinho aqui. Na página 426. É isso mesmo. Não sei de onde que eu pego aqui para ficar melhor. Que eu vou pegar já como se diz, o bonde andando, para não ficar muito longo.
A evolução no período do judaísmo tardio, letra A, na Palestina, mais ou menos a partir do século III ou II a.C., as ideias sobre o além são ulteriormente desenvolvidas em alguns círculos apocalípticos e, mais tarde, pelos rabinos. A evolução é devida à crise da fé em uma retribuição terrena ao problema da salvação dos pais e dos mártires no tempo da perseguição, aos influxos dos persas e gregos e, não por último, ao desviar-se de um interesse geral pela sorte dos mortos. As novas concepções não são expostas sistematicamente, mas difusas junto a círculos restritos sob formas de visões apocalípticas e de sermões de consolação de caráter escatológico. Por isto, nos compêndios escritos encontramos afirmações contraditórias. A ideia de uma permanência dos mortos no céu ou em um paraíso e formas diferenciadas no antigo Sheol, desculpa, aqui eu pontuei errado. Por isso, nos compêndios escritos encontramos afirmações contraditórias. A ideia de uma permanência dos mortos nos céus ou em um paraíso, e formas diferenciadas no antigo Sheol. Essas duas séries de concepções são, algumas vezes, não sempre, unidas à ideia, não ainda bem determinada, da ressurreição, posta em conexão com a ressurreição. A permanência no Sheol e no céu ou no paraíso adquire uma limitação temporal e está, portanto, explicada como estado transitório. Deixa eu ver se eu disse que vale a pena tudo aqui. Sem acenar à ressurreição, os escritos do século II a.C., Jubileus 23, 30 e segue, falam da alegria dos espíritos dos justos defuntos pelas ações salvíficas de Deus na escatologia. No livro etiópico de Enoque estão descritas as residências dos justos, junto ao Senhor dos Espíritos, em comunhão com o Messias. 39, 4 a 13, 45, 48, 1, etc. Ou a sua permanência no paraíso, 68, 23. Confira 61, 12, 71 a 4 de Enoque. O redator relaciona essas ideias com o pensamento da ressurreição, capítulo 51, 1 em diante de Enoque. Uma concepção semelhante determina também a redação dos discursos de exortação, Enoque Etíope 91, capítulos 91 até o capítulo 104, com referência ao estado transitório, capítulo 102, 4 e 103 até o versículo 8. Tem um gato aqui, eles estão brincando aí. Aliás, Enoque Etíope 51, 1 em diante, pressupõe uma permanência no Sheol, onde se distinguem 4 repartições para acolher os justos e os pecadores. Daí, dessa passagem, vem a parábola de Lucas, né? Do Lázaro e Rico e Lázaro. Nos escritos apocalípticos do século I d.C., podem-se também encontrar, junto a documentos, uma permanência no Sheol, Pseudo-Philon 33, 3, 46 em diante. Apocalipse siríaco de Baruch 48, 16, 52, 2. Também testemunhos para uma evolução das concepções, que aqui estão, além do mais, unidas com o pensamento da ressurreição. Os mortos encontram-se no quarto reservado às almas. Pseudo-Philon 32, 13. Apocalipse siríaco de Baruch 21, 23, 32. Confira 23, 4 em diante, 52. 4 Esdras, 4 a 35, 41, 7 a 32, 80 a 85, 95, 101. No céu, segundo Pseudo-Philon 32, 9, 57, alguns eleitos são arrebatados ao céu. Pseudo-Philon
48:1 em seguida, segue. 4, Esdras 6:26, 7:28, Apocalipse siríaco de Baruque 13:3, 25:1, 43:2, 46:7, 48:30, 76:2. As duas séries de concepções combinam-se em 4 Esdras 7, 78 a 101. Antes de tudo, as almas, logo depois da morte, vão perante Deus. Depois os bons repousam até o dia da ressurreição, enquanto os maus devem errar sem descanso. Segundo uma evolução lógica, o Sheol torna-se pouco a pouco um lugar de punição, no caso o inferno. Pseudofilon 36:4, 38:4, 63:4, etc. Entre os rabinos, a partir do século I d.C., junto a restos de fé popular nos defuntos, encontra-se provada a concepção de uma permanência dos justos defuntos no céu. Ela vem expressa com originais imagens escatológicas do Evo futuro, do paraíso e do banquete, e de outras ainda. A Guiena, originariamente lugar de punição escatológica, torna-se uma realidade transitória, conforme Billebeck, quarto 1016, 1165 páginas, né? Também na antropologia judaica se pode observar uma passagem de expressões espontâneas pré-dicotômicas, Jubileus 23:30 em diante, Enoque etíope, há uma concepção dicotômica do homem. Pseudofilon 44:10, 43:7, 4 Esdras 7, 78, 88, 100. O influxo grego aparece sobretudo nos testemunhos dos rabinos, mas por motivo da fé na criação própria, no Antigo Testamento, faltam consequências dualistas. Aí é muito longo, mas eu vou mostrar a página aqui, vocês podem parar e ler depois. É interessante. Tem outro trechinho aqui na página 328, o título aqui é falando sobre o homem. Fala assim, só no judaísmo tardio, em especial entre os rabinos e os monges de Qumran, as tendências dualistas adquirem importância suficiente, fazendo com que torne para eles um problema capital a pré-existência e a imortalidade da alma. Certamente o homem piedoso do Antigo Testamento, Israel, aqui é interessante, certamente o homem piedoso do Antigo Israel estava convencido da sobrevivência do homem depois da morte. Por exemplo, Gênesis 15:15, 25:8 em diante, 47:30. Mas, a seus olhos, a alma dos mortos privada do corpo no Sheol não possuía uma vida propriamente dita, mas levava uma existência sombria. Isaías 14:9 em diante, Jó 10:21 em seguida, em diante, Salmos 88:11 em diante. Aí também vai, é muito longo. Mas aqui são pinceladas. Eu vejo muito debate, né? Muita resistência contra a imortalidade da alma, né? Eu sou meio arrogante nessa parte, eu acho minha infantilidade total, né? É falta de leitura, na verdade, né? São modismos, né? Não sei o que acontece. Eu vou ler agora um livro, eu vou começar com esse aqui. Um livro de Emanuel Tov, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Publicada pela BV Books, né? Acadêmico. Isso. Eu vou aqui na página 193. Uma leitura meio comprida também, mas vale a pena, não tem como.
O título aqui é a História do Texto Bíblico, Desenvolvimento do Texto Bíblico. Ele está tratando sobre textos das Escrituras reescritas. Ele fala textos extraídos da crítica textual. Enquanto muitos elementos exegéticos foram inseridos nas cópias das escrituras autoritativas no decurso de sua reescrita e transmissão, veja capítulo 4, 7b, também um grupo de textos não bíblicos estreitamente relacionados foi, da mesma maneira, alterado do texto mais antigo, a saber, os então denominados textos reescritos das Escrituras. Tem no rodapé. Os dois grupos diferem em seu status autoritativo, mas ambos inseriram modificações em seus textos subjacentes. Os editores e escribas de manuscritos bíblicos, tais como os grupos, aqui tem uma sigla, a Forlag da outra sigla. Forlag seria uma reedição, esqueci a palavra certa, de um texto, é uma reescrita, uma explicação detalhada. Em 1 Reis, Esther e Daniel e Jeremias, tem uma sigla também. Na página 193, estou lendo aqui. Inseriram maiores e menores modificações no texto, que foram todas incluídas nos textos das Escrituras que estavam circulando no antigo Israel. Modificações semelhantes, muitas vezes muito mais incluídas, foram embutidas em textos reescritos das Escrituras. Exemplo na caverna 11, né, o rolo do templo, jubileus, os então denominados apócrifos de Moisés, Josué e Jeremias de Qumran. No entanto, as amplas modificações desse tipo não são relevantes para a crítica textual das escrituras hebraicas, já que estas obras representam novas composições e não textos das escrituras. Além disso, não servem como textos autoritativos das escrituras em períodos mais tardios, com a exceção de Jubileus e Enoque. Aí vemos na nota aqui, nota 89. Esses livros, né, no caso Enoque e Jubileus, são livros, esses livros são considerados autoritativos na Igreja Ortodoxa Etíope. Aí ele segue aqui. Ao mesmo tempo, esses textos refletem várias variantes antigas em pequenos detalhes que são levados em consideração na análise textual. Da mesma maneira, textos extraídos e abreviados da Bíblia refletem muitas variantes pequenas, mas o seu texto mais curto e algumas vezes mais reorganizado não é levado em consideração na análise textual literária. É isso aí. Difusão de rolos dentro do corpus bíblico, em especial interesse na Torá, é perceptível em todos os sítios do deserto da Judéia. Agora eu vou ler aqui na página 97. Está falando dos testemunhos textuais, os textos bíblicos encontrados no deserto da Judéia. Aqui no item 2, evidência, e fala o subtítulo, Qumran. Entre 1947 e 1956, fragmentos de 210 a 212 rolos bíblicos de Qumran, representando 220... Eu não sei se aqui é a página, eu estou confundindo, ele está marcado, foi mal feito isso aqui. Fragmentos de rolos bíblicos, está errado isso aqui. Colocaram não sei se é paginação, acho que é paginação. Entre 1947 e 56, fragmentos de rolos bíblicos de Qumran, representando cópias de livros bíblicos, foram encontrados nas 11 cavernas de Qumran, na tabela 20 aqui do livro. A maioria dos fragmentos é pequena
e os maiores entre eles contêm não mais do que 1/10 de um livro bíblico encontrado, enquanto o Isaías da Caverna 1 contém o texto completo de Isaías. Esse é famoso, esse aqui quebrou o queixo de toda a imprensa mundial. E já achavam que os textos de Qumran ia desmoralizar a Bíblia, pelo contrário. Isso acompanha bem na década de 80. Dentro do corpus de Qumran, de aproximadamente 930 textos, os textos bíblicos constituem 22%, não contando os Tefilin e os Mesurot. O número de cópias dos livros individuais mostra os diferentes níveis de interesse neles. Observe-se as cópias excepcionalmente numerosas de Gênesis, Deuteronômio. No caso, Gênesis é 23 a 24, Deuteronômio 30. Não sei se aqui é número de cópias, isso aqui foi mal feito não sei se é diagramação. Isaías e Salmos, refletindo o interesse dos pactuários de Qumran, tabela 20. O depósito, isso aqui é interessante, o depósito principal de textos é a Caverna 4, que contém cópias de todos os livros da Bíblia hebraica, com a exceção de Esther, e possivelmente de Crônicas. As cavernas continham também alguns dos então denominados apócrifos e pseudepígrafos. Embora a maioria dos rolos contenha somente um livro bíblico, 10 rolos da Torá contém 2 livros consecutivos, tabela 20. Da mesma maneira, os livros dos profetas menores eram tratados como um livro e apareciam junto a um rolo. Ao mesmo tempo, alguns rolos continham meras seleções. Aí tem as siglas de Deuteronômio, Êxodo, Cantares, Salomão, Salmos. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante. Eu também acho muito interessante isso. Eu vou ler aqui uma nota em rodapé. Fragmentos de Tobias, Jubileus, Levi Aramarco, Testamento de Aramarco e tal. Na onda dos achados de Qumran, os termos apócrifos, composições não canônicas contidas nas escrituras judaico-cristãs, Paradal, e pseudepígrafos, obras judaicas escritas entre 200 a.C. e 200 depois, não incluídas entre os apócrifos, agora são anacrônicos. Todas essas composições são realmente expoentes da literatura judaica do Segundo Templo. São realmente expoentes da literatura judaico-cristã. Mas o interessante é que uma obra dessa, é uma crítica que eu faço, né? Uma obra dessa é tão abrangente, mas quando fala da Caverna 4, por que não se aprofunda? Por que será que não, né? Porque a Caverna 4 é onde foram achados a maioria dos fragmentos de Enoque. E, por outro lado, olha os trabalhos que foram feitos. Os trabalhos que foram feitos sobre a Caverna 4. Olha o tamanho desse livro. Qumran Caverna 4. Esse é um volume. Eu peguei mais esse volume aqui por causa dos fragmentos de Enoque que foram encontrados. Esse aqui é uma miscelânea, tem parte de Enoque. Tem outros aqui, são tudo livros gigantes. O livro aramarco, o livro astronômico aramarco de Enoque, de Qumran, também na Caverna 4. Vocês vendo aqui 4 aqui na frente, da Caverna 4. Mais um outro, esse aqui é o mais atual. Qumran, Caverna 4. Olha o tamanho do livro. É o dobro dos livros normais. E tinha sido feito também pelo grande estudioso, o padre Joseph Tadeusz Melik. Esse livro também é muito raro, pela Oxford. Tá com plástico, tá brilhando, né?
os livros aramarcos, os livros de Enoque, os fragmentos aramarcos da Caverna 4. Por que será que escondem tanto, né? A Caverna 4. Vocês podem observar na literatura. Eu estou falando porque eu conheço o assunto. Vocês podem observar uma coisa que eu vou falar também, pode parecer ofensivo, mas não é. A gente percebe, né, pelo sobrenome, eu acredito, tenho quase certeza que seja assim de família judaica, né? Eles podem eles podem negar isso, mas os judeus, por uma maldição que foi lançada para quem lesse o livro de Enoque, depois eu vou falar mais sobre isso, eu sempre percebi isso, que os comentaristas, você percebe que são de linha judaica, eles citam jubileus 4 Esdras, mas Enoque ele sempre fica, ou não citam, ou colocam assim, meio de escanteio. Vocês podem observar isso. Eu estou há 40 anos pesquisando sobre Enoque, né? Então eu já sempre observei isso. Então é muito interessante. Então vocês percebem, né? A Caverna 4 é tão passada assim de relance, né? É tão importante. É justamente onde estão guardados a maioria dos textos de Enoque, né? Que foram encontrados lá. Por que será que tinha tantos fragmentos de Enoque lá, né? Por que será? Uma pergunta, né? Nunca ninguém responde. Eu vou citar mais um livro de David Allen, autoria lucana de Hebreus, publicado pela editora Carisma. Editora Carisma. Bom, pessoal, deu um problema. Eu ia citar esse livro, mas não ia ficar legal do ponto que eu ia pegar. É um assunto muito complexo e preciso trabalhar melhor, senão ninguém vai entender nada, né? Então, ficamos por aqui e quero ver se eu continuo fazendo os vídeos, né? Eu parei, acho que já faz uns 2 meses, por aí, muita correria. E ainda hoje eu quero fazer um outro vídeo, o 16º, né, sobre a palavra apostasia, como sendo a partida ou a retirada da igreja antes da grande tribulação. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até mais.